Então, gente, dando continuidade aqui, a segunda parte do vídeo, agora eu vou falar um pouquinho sobre os pulmões, né? A gente tinha parado nos bronquíolos e agora vou dar continuação. Vou compartilhar aqui com vocês os slides, só um minutinho. Bom, então, nós paramos aqui nos pulmões, né? Então, os pulmões, eles são órgãos esponjosos, né? Tem dois pulmões, pulmão direito e esquerdo, e ele está situado dentro da caixa torácica, tá? Eles estão separados por uma estrutura que a gente chama de mediastino, que é o local onde está localizado o coração, né? Então, ele é separado. E eles têm algumas diferenças. O pulmão direito, como vocês podem ver aqui, ele tem 3 lobos, então são 3 divisões que a gente chama, e aí são divididos por essas fissuras, esses cortes. Então, o pulmão direito tem 3 lobos e o pulmão esquerdo, 2 lobos e um recorte aqui. Então, essa parte de baixo dos pulmões, elas vão se encaixar no diafragma, que é o músculo que vai ajudar no processo da respiração. E essa parte de baixo, que ela vai ser encaixada no diafragma, ela é chamada de base. Ela é uma parte mais alongada, né, mais reta. E a parte de cima, que é mais pontiaguda, né, que a gente parece como se fosse um cone, né, digamos assim, ela é chamada de ápice. Isso não é necessário vocês terem conhecimento agora, mas é muito importante durante as práticas, os estágios, vocês vão acabar utilizando para, principalmente exame físico, para anotações, tá bom? E aí, além disso, os pulmões, eles têm como se fosse uma espécie de raiz, que é por onde entram todos os vasos sanguíneos e os nervos, que seria pelo hilo. Eu achei interessante colocar a título de conhecimento mesmo de vocês. O hilo, ele nada mais é do que essa parte aqui, se você recortar, é uma abertura por onde vão entrar todos os vasos sanguíneos e todos os nervos, tá bom? Então, aqui tem uma outra foto dos pulmões em divisão. Seria esse daqui, que seria o direito, no caso, tem as 3 divisões, então é o lobo superior, o médio e o inferior. E o pulmão esquerdo, o lobo superior e o inferior apenas, tá? Aqui no caso a traqueia, as ramificações que vão, né, gerar os brônquios e os bronquíolos. Muito importante, gente, tá aqui na apostila de vocês, os pulmões, eles são recobertos por 2 membranas, que a gente chama de pleuras. O que seriam essas pleuras? Ela é como se fosse uma membrana muito fina, né, transparente, e aí elas são chamadas de pleura parietal e pleura visceral. A parietal, ela vai revestir a parede da cavidade torácica, então ela é uma membrana mais externa. A pleura visceral, ela vai recobrir os próprios pulmões. Então, é como se fosse uma membrana envolvendo esses 2 pulmões, tá bom? E o mais importante é que entre elas existe a cavidade pleural, ou seja, é um espaço virtual, que a gente chama, que né, separam as duas. E aí, nessa cavidade, tem o líquido pleural, que é o responsável por reduzir o atrito entre essas duas membranas, tá? O porquê que é tão importante? No indivíduo que está com uma patologia, alguma doença, né, nos pulmões, uma pneumonia, é uma patologia muito grave, né, infecciosa, o que acontece? A infecção, ela pode se estender de uma forma tão grave que o próprio processo infeccioso, ele vai acumulando secreções, né, exudato, que a gente chama, como se fosse aquele pus. E aí, isso pode ser migrado para fora dos pulmões, chegando aonde? Nas pleuras. E aí que acontece tão famoso derrame pleural, que muitas pessoas que têm algum quadro de doença respiratória,
evolui para um derrame pleural por conta disso, que aí é quando entra esse líquido que não é comum de estar, né, nas pleuras, porque o único líquido comum e normal de estar entre elas é o líquido pleural, mas aí se acumula muito líquido e um líquido anormal que não é comum de estar lá, tá bom? Então tem os alvéolos, né? A gente então falou de todas as estruturas da respiração até chegar nos alvéolos. E eles são os mais importantes, porque é onde ocorre a troca gasosa, né? A troca de gases. E aí ele é considerado como a unidade funcional do aparelho respiratório, tá bom, gente? Eles então são minúsculos sacos localizados então no final de cada bronquíolo, então ela é a porção final dos bronquíolos e é onde tem a troca gasosa. Como vocês podem ver então na imagem, o alvéolo ele é recoberto por vários capilares, que são aqueles vasos minúsculos, porque é onde vai ocorrer então essa troca de gases e vai levar oxigênio para toda a corrente sanguínea. Então, obviamente, tem que ter muitos vasinhos ali para suprir essa necessidade. E aí, como vocês podem ver também, tem um músculo liso, né? Como eu falei para vocês. Aqui eu coloquei também, não tá na apostila de vocês, tá, gente? Eu só acho muito importante vocês terem esse conhecimento. Os alvéolos, eles são compostos por dois tipos de células. E aí, um tipo de célula que é mais numerosa, mais presente, ela faz a hematose. E tem uma outra célula que produz essa substância que está aí na imagem, que é o surfactante. O que seria isso? Esse surfactante é uma substância que vai impedir com que os alvéolos eles se colabem, ou seja, com que eles grudem e se fechem. Então, o que acontece? Se isso acontecer, se os alvéolos eles se fecharem, não tem nenhum tipo de troca gasosa. E isso é muito perigoso, né, para a nossa vida, para o nosso equilíbrio do organismo. Então, algumas células só produzem essa substância para impedir com que esses alvéolos se fechem, tá bom? Então, deixa eu ver aqui com vocês. Tudo da apostila, né? Como eu falei, que eu gosto de ir comparando. E basicamente tá isso, nos pulmões também. Tudo que eu abordei aqui nos slides está na apostila, tá bom? Então, aqui, gente, tem os músculos da respiração. Como eu falei para vocês, né, o processo da respiração, ele vai exigir, então, a presença de diversos músculos atuantes aí. E os que fazem parte são o músculo diafragma, e os músculos intercostais, que estão entre as costelas, né? Na caixa torácica ali. Então, o que acontece? Essa questão da respiração tem os fenômenos que a gente chama mecânicos, que entraria como está aí na imagem. Então, inspiração e expiração. E aí, esses músculos, eles são imprescindíveis para que esses dois processos aconteçam. Então, aqui, como vocês podem ver, na inspiração, o diafragma, ele contrai, né, para a pessoa conseguir inspirar. Então, ele vai contrair, e aí os músculos, os intercostais vão se relaxar, né, e a caixa torácica, ela vai aumentar. Então, se vocês tentarem ir na casa de vocês inspirarem, encher o ar, vocês percebem que a caixa torácica, ela aumenta. Na expiração, acontece tudo ao contrário. No caso da expiração, quando você libera o ar, o diafragma ele relaxa, né? E aí a caixa torácica ela diminui de tamanho. Então, se vocês testarem aí, inspiração, respiração. E aí esse é os fenômenos, né, mecânicos que a gente chama, que é o processo de respirar, né? Inspiração mais expiração. Então, coloquei aqui, ó, até para vocês, né? Nesse próximo slide tá tudo explicadinho. Então, inspiração, pressão intrapulmonar menor que a pressão do ar. Então, na inspiração,
dentro do pulmão a pressão ela tá menor, então a pressão do ar é maior e entra. E aí na expiração a pressão dentro do pulmão se torna maior e a gente libera esse ar, tá bom? E aí a ventilação, que é o processo respiratório. Então, caracterizado como um conjunto de expiração e expiração, ocorrendo por diferença de pressão e atuação dos músculos, tá? Que é o que tá aqui no de vocês. Nesse meu slide, gente, tem mais conteúdo. Então, é para vocês entenderem melhor, até porque, como são aulas online, pode ficar alguma dúvida, então tá mais explicadinho, tá? Mas é basicamente de acordo com a apostila mesmo. E aí, aqui é o fenômeno que a gente chama de fenômenos químicos, que está na apostila aí de vocês, na página 21. Essa parte de fenômenos químicos, o que é? É a troca gasosa. Então, basicamente, de fenômenos químicos, o que ocorre é o processo de hematose. No de vocês, está aqui no último parágrafo, sobre a hematose, que é um fenômeno químico, como eu falei, que vai ocorrer nas células, realizando a transformação do sangue venoso em arterial, ou seja, a transformação do sangue pobre em oxigênio para um sangue rico em oxigênio, para levar para toda a nossa circulação, para todos os tecidos do corpo, tá? Então, a hematose é basicamente o que acontece, tá? Aqui eu estou explicando de forma mais prática e mais didática para vocês conseguirem entender. Eu sei que vocês viram esse conteúdo na nossa última aula, mas provavelmente agora, né, durante tanto tempo ausente, sem aulas, vocês provavelmente devem ter esquecidos. E aí eu achei interessante, né, até colocar o tema de novo para a gente relembrar. Então, hematose. O que acontece? O oxigênio, ele é inspirado, então a gente inspira o oxigênio naquele processo, e aí esse oxigênio, ele chega até os nossos alvéolos. Então, passa do nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, até chegar nos alvéolos. E aí, lembra que os alvéolos, eles são ricos em capilares, em volta deles eles são recobertos. Então, esse oxigênio, ele passa para esses capilares que envolvem, né, o próprio alvéolo. Quando ele vai para o capilar, ele chega então na corrente sanguínea. E aí, na corrente sanguínea, esse oxigênio ele vai se ligar à hemoglobina, que é uma proteína, né? Que ela tem uma porção a porção M, que a gente chama, que é uma porção de ferro. Então, o que possibilita o oxigênio se ligar à hemoglobina é essa porção de ferro que está nela. Então, o oxigênio se liga à hemoglobina e se difunde para todas as células do nosso corpo. Então, quando chega nas nossas células, né, de todo o nosso corpo, a célula ela vai absorver esse O2 pela respiração celular, né? Não sei se vocês lembram de uma das nossas primeiras aulas, que foram sobre a célula, né, as organelas. Então, quando chega lá o oxigênio, pela respiração celular feita pelas mitocôndrias, que são aquelas que produzem a energia, né, no nosso corpo, ela absorve o O2, e aí com isso, por esse gasto de energia, de respiração celular, né, porque precisa do oxigênio, ele vai, em troca disso, liberar gás carbônico, que é o CO2. E aí, esse CO2 faz o caminho ao contrário. Ele volta para a corrente sanguínea, chega nos alvéolos e dos alvéolos ele é mandado embora, que aí seria na nossa expiração. Então, quando a gente inspira, a gente recebe oxigênio, e aí quando a gente expira, a gente está liberando muito CO2, tá bom? Eu sei que esse processo é um pouco mais chatinho, mais complexo de entender, então qualquer dúvida, eu repito, vocês podem tá me perguntando no Google Sala de Aula, tá? Por meio do mural. Então, aqui eu coloquei para vocês uma imagem, o alvéolo recoberto por capilares, e aqui o processo de troca.
Então, aqui o alvéolo e o capilar, o gás carbônico que chegou lá da célula do nosso corpo sai e é exalado, e o oxigênio chega no alvéolo e vai para a corrente sanguínea para nutrir todas as nossas células, tá bom? E aqui, gente, eu tinha colocado para vocês um exercício até, eu acho que eu lembro que vários de vocês até fizeram um desenho no caderno de vocês e anotaram, mas é uma das partes das questões de fixação, que é para identificar todas as estruturas, tá? Eu sempre gosto de colocar imagem para identificar, porque eu acho que facilita o processo de aprendizagem e eu acho que visualizando você entende melhor a anatomia, né? Já que é uma matéria de anatomia e fisiologia, eu acho que tem que ter o desenho para você conseguir identificar cada estrutura, né? Então, aqui, como vocês tinham já desenhado isso em sala de aula, e a gente tinha até, acho que, corrigido essa questão, eu vou passar aqui para vocês, então, a resposta de todos os itens. E aí, se vocês quiserem, eu posso estar disponibilizando esses slides lá no mural, tá? Do Google Sala de Aula. Então, aqui a primeira estrutura, então, nariz, né, gente? Nariz, boca, esse segundo. Aí o terceiro, faringe, que é o que vai entrar em contato, né, depois da cavidade nasal, perdão, é faringe. Laringe, né? E a traqueia por último. Aí, quando chega na traqueia, tem as ramificações. Aqui não tem a identificação dos brônquios e bronquíolos, tá? Então, aqui, essa próxima flecha é de pulmões, né? Que tá aqui identificando os dois pulmões. E aqui, por fim, o diafragma. Então, seriam basicamente essas as estruturas, tá bom, gente? Se alguém ficou com algum tipo de dúvida, não entendeu, às vezes eu posso estar até falando meio rápido e vocês não pegaram, vocês podem estar me perguntando, tá bom? Fiquem à vontade. Bom, então aqui é uma outra questão que eu tinha feito, a 2 também. 3, 4, 5, 6, 7, 8 questões, tá? Essas questões, gente, a primeira, como é de identificar as estruturas, eu já falei com vocês que vocês chegaram a desenhar, né? Essa estrutura em sala de aula. Essas outras questões, eu vou estar postando na aba de atividades, lá no Google Sala de Aula, né? E aí, eu vou dar um prazo para vocês entregarem essa atividade. Porque eu acho legal a gente tendo esse feedback de vocês por meio dos questionários, para vocês conseguirem ver, fazer, né, todos esses exercícios e a gente também, como professor, conseguir ter um retorno para saber como está sendo essa aula online, se está sendo de fácil aprendizagem, se tem alguém com dificuldade e que não está entendendo o conteúdo, por às vezes ser uma aula virtual e tudo mais, tá bom? Então, basicamente é isso. Aqui está uma referência, né, de um dos materiais que eu uso. E seria essa a nossa aula, que é relembrando, então, o aparelho respiratório, tá bom, gente? Deixa eu ver aqui, então, para fazer uma breve revisão de tudo que a gente falou, tá bom? Nesse conteúdo. Aí fica algo mais resumidinho para vocês. E aí eu consigo seguir também a apostila, fazendo uma breve revisão de tudo que foi falado nesses dois vídeos, tá bom? Então, primeiro, né? O aparelho respiratório, então, vai compreender vias aéreas, pulmões, os músculos, né, que controlam essa respiração. E aí tem as duas divisões de vias aéreas, então, gente, vias aéreas superiores e inferiores. Superiores, nariz, cavidades nasais, faringe, laringe e traqueia. Começou nos brônquios, vias aéreas inferiores, isso mesmo. Brônquios, bronquíolos, alvéolos e pulmões. As duas principais funções do aparelho respiratório, então, troca gasosa, aquecer e filtrar o ar que a gente respira. Duas principais funções, gente.
E aí tem todos os órgãos do aparelho respiratório, que foi tudo que eu comentei nessa aula. Então, brevemente aqui como resumo para a gente fechar essa aula. Nariz é um arcabouço piramidal, composto de cartilagem e osso, tem uma parte externa, as narinas, parte interna, a cavidade nasal. As fossas nasais ou cavidade nasal, tá, gente? Que é essa parte interna, tem a função de filtrar, aquecer e umedecer. Então, contém o muco, contém um revestimento ciliado, né, que é cheio de cílios, para poder reter poeira ou partículas estranhas. E ele ajuda a umedecer pela presença, né, de muco também. E o muco também vai ajudar a reter as partículas, tá? Não pode esquecer isso. E aquecer devido à presença de vários vasinhos na fossa nasal, tá bom? Aí depois foi para a faringe, que é um tubo que vai conduzir o ar e é o que vai ligar, né, a fossa nasal, né, ao próximo tubo que seria a laringe. Então conecta, né, fossa nasal e laringe. E a faringe, ela é composta também por cartilagem e contém a epiglote, que é a válvula que impede a entrada de alimentos no aparelho respiratório, tá? Depois da faringe vem laringe, que ela também é um tubo onde tem as cordas vocais, tá, gente? E aí vai conduzir também da mesma forma o ar. Depois da laringe foi para a traqueia, que também é um tubo e também possui uma mucosa ciliada, tá? Que vai ajudar a reter partículas, reter poeira, reter algum tipo de corpo estranho também. E também produz o muco, tá? A traqueia. E aí, a partir da traqueia, começa uma grande ramificação até chegar nos alvéolos. Então, acabou a traqueia, se ramificou em brônquios, brônquio direito e esquerdo. Dos brônquios foram para os bronquíolos, que são as ramificações menores ainda, onde já inicia a musculatura lisa, que é onde pode ocorrer, se tem algum tipo de inflamação, uma substância irritativa ali, o músculo liso ele vai se contrair e vai gerar quadros respiratórios, principalmente bronquite asmática. E acabando os bronquíolos, tem os alvéolos, que é a unidade funcional então do aparelho respiratório, onde ocorre a troca de gases, o processo de hematose, né? E aí, onde envolve tudo isso, onde os brônquios, bronquíolos e alvéolos estão inseridos, são nos pulmões, que são dois órgãos esponjosos e que são divididos, né, pelo mediastino, onde fica ali o espaço do coração, e tem essa divisão de lobos, né? O direito tem 3 lobos e o esquerdo tem 2 lobos, que são as divisões, tá bom? Os músculos que vão controlar a respiração, então, diafragma, perdão, gente, e músculos intercostais. E aí a fisiologia, que é da respiração, que aí eu comentei com vocês. Fenômenos mecânicos, que é inspiração e expiração e a atuação de músculos, e fenômenos químicos, que seria o processo de hematose, que é todo aquele caminho que o oxigênio faz para chegar até as células do corpo e todo o caminho que o CO2, o gás carbônico, faz para ser mandado embora do nosso corpo, tá bom, gente? Então, eu vou estar postando para vocês essas questões que estão no slides na aba de atividades, no Google Sala de Aula. E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem estar me perguntando no mural. Também vou deixar uns 10 minutinhos para, se caso vocês tenham algum tipo de dúvida quanto ao slide, quanto à gravação, aí vocês podem estar me perguntando de forma online também, durante o nosso período estimado para aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpa desde já por alguma coisa, alguma falha minha. Ainda é um processo de adaptação, então eu espero ir melhorando de acordo com as nossas aulas gravadas, tá bom? E agradeço muito a atenção de vocês, de estarem dispostos a participar dessas videoaulas, dessas aulas virtuais, que eu sei que é muito diferente e que pode ter sempre
né, pessoas, né, que têm dificuldades por ser realmente algo novo e não tem problema nenhum isso, porque a gente está todo mundo se familiarizando ainda com esse novo método, né, para dar aulas. E é isso. É, qualquer dúvida, qualquer coisa, eu sempre vou estar à disposição de vocês. E até a nossa próxima aula, tá bom, gente? Um beijo e um abraço a todos. E qualquer coisa é só me chamar. Tchau, tchau.